Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 21. Isabel. Isabel nasceu no pacato vilarejo de Vinaret, uma vila localizada a oeste de Sàgon, entre montanhas verdejantes e vales cortados por rios de águas límpidas. A cidade era simples, mas cheia de vida, com casas de madeira adornadas por flores nas janelas, e um mercado movimentado onde os aldeões se reuniam para trocar histórias e mercadorias. Foi nesse cenário acolhedor e singelo que Isabel viveu sua infância. Filha única de uma família humilde, Isabel cresceu cercada por amor e simplicidade. Seu pai, Aedric, era um homem trabalhador que ganhava a vida como artesão, conhecido por suas habilidades em entalhar madeira e criar peças que refletiam a beleza natural de Vinaret. Já sua mãe, Lizara, dedicava a vida a cuidar das pessoas ao redor, sempre pronta para ajudar vizinhos em necessidade, oferecer palavras de conforto ou preparar refeições para aqueles que estavam passando por dificuldades. A generosidade de Lizara tornou-se um exemplo fundamental para Isabel. A figura mais enigmática de sua infância, porém, foi sua avó, Elara. Uma mulher de olhar sereno e gestos calmos, Elara possuía um medalhão antigo que sempre mantinha perto de si. O medalhão, de ouro envelhecido, carregava o símbolo de um sol radiante gravado no centro. A origem do objeto era um mistério para a família, mas Elara contava histórias sobre como o medalhão havia sido passado de geração em geração, desde que um homem desconhecido o entregara a um antepassado distante. Esse homem, segundo a lenda familiar, emanava uma aura de paz e esperança, embora ninguém soubesse de fato quem ele era. A infância de Isabel foi repleta de momentos simples, mas significativos. Ela passava os dias explorando os bosques próximos, correndo pelos campos e ajudando sua mãe nas tarefas diárias. Desde pequena, Isabel demonstrava uma empatia natural e uma vontade genuína de ajudar os outros. Quando alguém na vila precisava de apoio, era comum encontrá-la ao lado de Lizara, oferecendo uma presença reconfortante e uma ajuda prática. Quando Isabel completou 8 anos, começou a ter sonhos que a deixavam inquieta. No início, eram apenas imagens fugazes, cenas distantes que se misturavam com o brilho do sol e o sussurrar das folhas ao vento. Contudo, os sonhos logo se tornaram mais vívidos e perturbadores. Isabel via eventos que ainda não haviam ocorrido, momentos envoltos em presságios sombrios. Sempre que alguém próximo estava prestes a morrer, ou quando uma tragédia se aproximava, os sonhos a alertavam. Já quando tinha 12 anos, a vida tranquila em Vinaret foi abalada pela morte de seu pai. Aedric, que havia sofrido por anos com uma doença crônica, não resistiu. A perda foi um golpe profundo para a família, especialmente para Isabel, que se viu forçada a amadurecer mais rápido do que gostaria. Ela sentia-se culpada, pois havia sonhado com a morte de seu pai, mas nada podia fazer. Ainda assim, a dor não apagou a luz dentro dela. Pelo contrário, fortaleceu sua determinação de seguir os passos de sua mãe e continuar ajudando os outros, assim como seu pai teria desejado. Aos 15 anos, Isabel sentiu o chamado para algo maior. Movida pela curiosidade sobre a origem do medalhão de sua avó, e por um desejo crescente de servir ao bem comum, decidiu ingressar no Templo do Sol. A despedida de Vinaret foi dolorosa, mas Isabel partiu com o coração cheio de esperança. O templo principal, localizado em Solares, era um lugar impressionante, com suas torres de mármore branco, e jardins que pareciam tocar o céu. Ao chegar, Isabel ficou maravilhada com a grandiosidade do local, mas logo percebeu que nem tudo era tão puro quanto aparentava. Nos primeiros anos do templo, Isabel dedicou-se ao aprendizado das antigas escrituras e rituais sagrados. Porém, para sua decepção, descobriu que muitos dos sacerdotes estavam mais preocupados com suas próprias ambições do que com a missão de ajudar os necessitados. O idealismo de Isabel frequentemente entrava em choque com a burocracia e o egoísmo que permeavam o templo. Ela sentia-se deslocada, como se o verdadeiro propósito daquela ordem estivesse sendo lentamente esquecido. Tudo começou a mudar após 3 anos, quando Frederic assumiu o cargo de sumo sacerdote. Frederic era um homem de visão e coragem, determinado a restaurar a verdadeira essência do Templo do Sol. Ele rapidamente reconheceu em Isabel uma força de convicção e bondade que poucos possuíam. Aos poucos, ele começou a confiar nela responsabilidades maiores, delegando missões importantes e incentivando-a a agir como uma ponte entre o templo e as pessoas mais humildes. Sob a orientação de Frederic, Isabel floresceu.
Ela liderava caravanas de ajuda, organizava abrigos para os necessitados e servia como um farol de esperança para muitos. O medalhão, que sempre estivera com ela, parecia brilhar mais intensamente nesses momentos, como se reconhecesse a força crescente dentro dela. Agora, como uma sacerdotisa respeitada e uma das principais aliadas de Frederic, Isabel carrega em si o peso das escolhas do passado e a responsabilidade de seu papel no presente. Sua trajetória, marcada por perdas e superações, forjou uma mulher de coração inabalável e espírito luminoso. E embora os desafios continuem a surgir, Isabel permanece firme em sua missão, guiada pela luz que sempre habitou seu interior e pelo legado de bondade deixado por sua família.